Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sejam todos bem-vindos, Shabbat Shalom. Luciana, Ingrid, Ana Cris, Queca, bem-vindos, bem-vindas. Vamos entrar naquela outra dimensão, a dimensão da nossa união. Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Como é que a gente está de som? Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Aline, bem-vinda. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Odete, bem-vinda. Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos escutar o nosso chamado. Libe, bem-vinda. Opa, pronto, já. Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Marisa, Evani, Fátima, Elaine, Enilda, Adonai Echad. Shema Israel, Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shabbat Shalom para todos nós. Shabbat Shalom para cada um que está colocando aqui a sua energia. Oh, eu vou dizer para vocês que hoje eu já estou começando a live, já meio emocionada. Mas é que é um momento tão poderoso. E quando eu vejo vocês entrando aqui, cada pessoa que está entrando com essa intenção, com esse propósito, a gente vê como a vida é maravilhosa e como a vida é linda. E como a gente pode deixar ela ainda mais linda quando a gente consegue expressar a força do nosso amor num momento. Num momento. Um momento que virou um momento mágico. Eu vou abrir a live aqui no Instagram. Vamos lá. Vamos abrir também aqui no Instagram para a gente estar juntos. Shabbat Shalom para você que está aí no Instagram, para se unir conosco aqui no YouTube. Aqui no YouTube a nossa família ela está bem fortalecida, está muito unida. Aqui a gente realmente está trabalhando todas as semanas numa entrega de alma. E quando a gente fala de alma, e a gente fala ao nosso retorno, às nossas origens, aos seres
que foram criados à imagem do seu pai, à imagem do Criador. Talvez a gente não se reconheça como ele, realmente, talvez a gente não se reconheça como ele, mas a nossa passagem pela vida ou pelas vidas, eu coloquei uma frase no stories do Instagram essa semana, que pensar em Abraão, pensar em Sara, é justamente o resumo desse conceito, que nós temos 1 milhão de caminhos para seguir. Nós podemos, na nossa vida, fazer viagens ao redor de todo o mundo, conhecer todos os lugares, os continentes, tudo. Uma pessoa pode viajar, 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 passar por vivências, experiências, mas, na realidade, bem-vindos vocês aí no Instagram, na realidade, todos os caminhos, todas as experiências nos levam a um único ponto. E esse único ponto é um ponto que existe dentro de cada um de nós. Cada um de nós aqui está vivo, está recebendo a oportunidade de ter um coração aqui batendo, de ter, sim, desafios, desafios que surgem a cada passo que a gente vai conquistando, vai trilhando. E esses desafios foram feitos justamente para que cada um de nós pudesse alcançar o seu maior potencial, o seu maior e melhor potencial. Viagens e viagens, destinos absolutamente. Cada um de nós aqui já passou por situações únicas na sua existência. Cada um de nós é um ser único, mas ainda assim, todas essas viagens nos trazem para um único ponto, o retorno para a nossa essência. Quando a gente fala de cabala, nós estamos falando sempre sobre o entendimento da semente. Talvez, se a gente tivesse que resumir em em poucas palavras, como é que eu posso saber se o meu caminho é o caminho? Ou como que eu posso expressar o significado da minha passagem, da minha vida? E o fato é isso, porque a cada dia, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a maior importância está naquilo que os nossos olhos físicos muitas vezes não conseguem abranger. Ali está a plenitude, nesse sentir. O nosso coração é, sim, um grande portal que pode facilitar o nosso caminho. E está justamente no mês de Escorpião, e pensar no nosso coração, a gente entende, assim como a energia de Escorpião, que tem essa dualidade, né? Ou é a construção, ou é a destruição, ou é o amor, ou é o ódio. E o nosso coração segue exatamente por esses dois caminhos. E aí é o ponto do porquê está fazendo o nosso estudo, do porquê fazer a leitura da Torá, do porquê tá tão ansioso e eu emocionada por Abraão voltar a fazer parte do nosso caminho. Porque toda a cabala, todo o ensinamento da cabala, ele vem de uma fonte. E Abraão, patriarca, é Abraão e Sara, essa fonte. Então, tudo aquilo que ele traz para nós é uma forma da gente conseguir voltar para essa nossa essência como ser divino. E ele dá todos os exemplos dentro da sua história. Ele que era o amado do Criador. E aí a gente vai pensar, puxa vida, mas essa história da Bíblia
Na primeira parte, já não deu muito certo, porque estava tudo perfeito, o pecado original. Adão, Eva, a serpente, a queda. Aí, quando vem de novo um segundo capítulo, Noah, de novo, uma geração, depois de 10 gerações, ao invés de existir uma ascensão, cada vez a queda foi mais livre. E aí, Noah aparece como sendo aquele que vai salvar. Meu Deus, a Torre de Babel. E algo que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, para aqueles que estão aqui semanalmente, nesse propósito dessa união, que é uma união que é absolutamente espiritual. O que a gente está criando aqui é um patrimônio divino que a gente vai levar por todas as vidas, porque a gente está se unindo pela força do amor. Ninguém aqui está ganhando nada físico, vai ganhar cura. Isso eu garanto para vocês. Que quem está aqui, quem está nesse trajeto de propósito de alcançar a luz, ganha fisicamente, sim, cura, prosperidade, sucesso, bons relacionamentos. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é algo que não dá para medir na base da matemática. Quem está tem a certeza, sente, vem. Quer dizer, está ganhando cura em todas as dimensões. Mas Abraão, eu falei da Torre de Babel, a união. Esse é o ponto. Tá, obrigada, obrigada. A união. A união é tão forte, que, pelo bem ou pelo mal, quando as pessoas estão unidas verdadeiramente, elas têm uma força. O que o Criador fez na Torre de Babel? Porque eles estavam unidos com muita força, só que unidos com muita força em um propósito do mal. Então, o que fez o Criador? Olha, eu vou fazer com que a vibração deles já não seja mais a mesma. Ele muda a língua. Cada um fala uma língua, ninguém se entende. Como é que eu consigo estar unido com uma pessoa que eu não consigo me comunicar com ela? Então, eu vou fragmentar para tirar a força e, a partir daí, eu anulo. Na realidade, pelo bem ou pelo mal, isso é algo que está presente nos nossos dias. Pelo bem, se todos nós estivéssemos unidos em todas as causas, a gente já tinha vencido todas as batalhas. O que faz o mal, ou o que faz a feitiçaria da dominação, eu vou separar todo mundo pelo ódio, assim, todo mundo está isolado, enfraquecido, e fica mais fácil de eu escravizar, fica mais fácil de eu tiranizar, fica mais fácil de eu fazer essa lavagem cerebral e que ninguém acredita em si próprio. E, a partir daí, eu, feiticeiro mor, faço o que eu quiser e acabou-se. Então, o que a gente está criando aqui, uma força da união baseada no princípio do amor, no princípio de ser um canal da luz, no princípio de ser a chama de uma vela, nos princípios de ser a chama das velas, que inunda o planeta toda sexta-feira, porque a Shekhinah chega e nos abraça. Mas a luz não é coerciva. A luz, ela se manifesta através daqueles que se apresentam e falam: "Hello, I'm here. Venha que eu estou aqui". E é exatamente isso. Assim foi a aliança de Noé, de Noar, porque ele, apesar de tudo, apesar do caos, falou: "Eu vou manter o meu pacto". E ele foi um no meio de todos. Virou o herói. E aqui agora, de novo, nós vamos falar de Abraão,
que quando a gente pensa de novo como tudo está super, super interligado. Quando a gente pensa em Escorpião e a gente pensa em Abraão, a luta pela verdade. Abraão é um ser que buscou encontrar não só a sua essência, mas ele luta pela verdade em absolutamente todos os momentos. Todos os momentos. Essa porção que a gente está nessa Shabat, fazendo a leitura Lech Lechá, que é o vai a ti, e aqui vem algo assim muito. É muito bonito, né, ver o assunto da gemátria e como a a gente pode se interessar, quanto mais a gente se interessa para entender os porquês, mais o nosso recipiente vai se ampliando. Então, todo mundo que está aqui nessa busca também, todos nós, parabéns, porque eu vou dizer para vocês, eu sou uma aluna eterna dos mestres da Cabala. Até mesmo os meus alunos, as minhas alunas, são aqueles que me ensinam. Todos nós aqui estamos num processo de aprendizado contínuo. E nessa semana, a Ana Cris, que está aqui, falou comigo sobre gemátria e que ela gostaria de conhecer mais, entender mais, e realmente entender a força dos números. Olha como a pessoa já está indo além da fisicidade. Eu quero entender, porque falar de gemátria e falar das letras hebraicas é querer entender o significado espiritual da matemática, porque as letras hebraicas representam números, os números são valores numéricos que estão representados nas letras, que por sua vez representam canais de energia, e quando a gente une esses canais de energia, eu posso fazer lá a conta 1 mais 1 igual a 2. Mas qual é o valor? Qual é a força do Aleph? Qual é a força do Bet, que é o número 2, o Aleph, que é o número 1? Então, a gente está invariavelmente falando aqui sobre forças. E aí, essa porção, que se chama Lech Lechá, vai a ti. E a palavra Lech Lechá, Lech, 50. Lech Lechá, 50 mais 50, 100. E os sábios falam que Abraão conseguiu alcançar um segredo e que ele abre para nós, quer dizer, nós estamos recebendo esse portal que ele abriu para nós, ele abriu, nossa, todos os portais da sabedoria, mas ele abriu esse portal 100, que quer dizer o quê? Que cada dia, cada um de nós recebe 100 oportunidades de manifestar bênçãos. É como se todos os dias 100 bênçãos tivessem aqui na nossa frente. Agora, o principal é pensar quanto dessas 100 bênçãos que estão aqui, e eu não enxerguei, quantas eu consegui enxergar e manifestar. Esse é o ponto. Lech Lechá. As bênçãos estão em volta de nós e nós andando com a venda nos olhos. E aqui o fato de que quanto mais proximidade eu tiver da Torá, mais entendimento eu tiver da Torá, mais entendimento eu vou ter da minha vida. Parece tão óbvio o que eu estou dizendo para vocês, ou talvez outras pessoas vão falar: ai, Jaque, você é muito religiosa. Ai, Jaque, isso é falar de Torá, é falar de religião. Mas, olha, coitada da pessoa que acha que esse é o sentido. O fato é que, através
de cada uma dessas histórias, cada uma dessas letras, cada uma dessas experiências, elas podem, através do Zohar, despertar dentro do meu ser esse acesso à minha alma, que eu esqueci a maior parte do tempo que ela existe. Eu acho que eu estou aqui só para comer, dormir, trabalhar, né? Eu quero estar de férias. Eu vou dizer para vocês, eu tenho vontade de estar de férias, mas para mim estar de férias é estar aqui agora com vocês. Eu tive uma semana que eu vou dizer para vocês que foi um grande desafio vencer. Hoje, um grande desafio vencer. E na hora que eu abri aqui a live e eu comecei a ver vocês aqui entrando, e sentindo a Shabbat, e sentindo esse elo que a gente está criando, eu realmente me emocionou, porque eu falei: "Meu Deus, eu estava realmente no caos, e eu estava realmente na escuridão, eu estava vibrando algo escuro", sabe? Sabe a pessoa que está aqui, e aí de repente, o mundo verdadeiro se abriu. Eu senti no meu coração o mundo verdadeiro se abrindo, porque esse é o sentido da Shabbat. Aqui agora eu sinto que aquelas bênçãos estão fluindo. Lech Lechá, as 100 bênçãos. Nossa, se é 100 bênçãos para cada um de nós, olha quantas bênçãos a gente está conseguindo fazer essa cachoeira ser manifestada aqui agora. Chega de hipocrisia. É isso que Abraão fez. Acabar com a hipocrisia da idolatria. A idolatria que não é questão simplesmente de quebrar as imagens, é quebrar as imagens, imagens que a gente fortalece dentro de cada um de nós. A gente acha que a gente tem que viver a nossa vida pautada pelas regras da feitiçaria. Chega! Chega de dar poder para esses falsos tiranos que querem usar do nosso potencial divino para se alimentar de dor, de sofrimento. A gente veio aqui na Terra para ser feliz. A gente veio aqui para ser feliz, para se expandir espiritualmente. Foi exatamente isso que Abraão fez. Imagina, Abraão saiu da terra dos pais, ele saiu daquela terra de Harã quando ele tinha 77 anos. Ele não era um bebê. E a gente pensa: "Puxa vida, com 80 anos eu quero estar aposentado, descansando, eu não quero mais me cansar com nada, eu preciso guardar, tudo para chegar naquela data, e aí eu já não preciso mais pensar em nada". Tudo bem, gente, tá bom. Mas a questão é, a gente tem que realmente já pensar que a gente precisa viver de forma saudável espiritualmente para alcançar a plenitude já desde o momento zero, agora. Agora. Porque o amanhã está contido no hoje. Se o meu hoje eu não viver dentro dessa situação de conforto espiritual, eu viver no desentendimento de todos os processos da vida, quando a vida acabar, eu não vou nem entender o que foi que eu vim fazer aqui. Qual é o meu Deus, o que que eu vim fazer nesse mundo? Tem pessoas que são absolutamente revoltadas com a vida. E o que que a Cabala fala para nós dessas pessoas que são revoltadas com a vida? São pessoas que têm uma inquietação interna gigantesca, talvez até elas não queiram aceitar a hipocrisia que a gente aceita. A gente aceita, gente. E aí Abraão foi convidado para olhar as estrelas. E o Criador falou para ele: conta as estrelas, porque eu vou te dar gerações que vão ter um número maior do que essas estrelas. Por que que ele falou conta? Porque a gente já sabe, se ele era um grande astrólogo, pai de todo conhecimento, você acha que ele não sabe que para contar as estrelas é o número do infinito?
Mas o que que naquele momento o criador estava dizendo para ele? Vamos organizar as energias, organizar o seu destino, organizar a sua forma de seguir na sua jornada. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que a gente faz quando a gente estuda cabala. A gente quer organizar a nossa jornada. A gente quer uma jornada em que os altos e baixos não desestabilizem o nosso equilíbrio. A gente quer ter sabedoria para poder enxergar a hora que a gente deve calar e a hora que a gente deve falar. A hora que a gente deve estar de braços abertos e a hora que talvez a gente precisa recolher para conseguir se alimentar de mais energia para ir de novo abrir os braços. E aí compartilhar, porque, pessoal, saco vazio não para em pé. Se a gente não se alimenta, não tem como ser receptor da luz. Então a gente precisa se alimentar e a partir daí a gente vai compartilhar, certo? Hoje, o que eu trouxe aqui de hã, o que eu trouxe aqui de cristais, então eu estou aqui. Primeiro, olha que coisa linda esse obelisco de cianita, e ela está ligada à sabedoria, Chokhmah, sabedoria, pura sabedoria. Este formato apontando para o céu, a gente olha para ele e na hora não sei vocês, eu estou vendo aqui uma antena, eu estou vendo aqui uma antena, eu estou vendo aqui uma vontade de subir para o alto, ó. Estou aqui com uma, eu quero subir para o alto. Eu tenho aqui 4 lados. O número 4 que está ligado à força do trabalho. Eu quero fazer o meu trabalho para alcançar a minha ascensão. Da mesma forma, a cor azul, ela está ligado não só ao arcanjo Miguel, mas também está ligado ao mestre Elmória. Quem é o mestre Elmória? Abrão Patriarca. Então, eu tenho aqui uma união de forças que trazem a sabedoria, e é exatamente isso que a gente quer se conectar. Se conectar com a força da sabedoria. Só que não é só isso. Eu trouxe também uma amocaita, porque simplesmente a sabedoria, se eu não puder colocar essa sabedoria dentro, profundamente, sendo incorporada dentro do meu ser, se ela fica só aqui nas ideias, não serviu de nada. Ela precisa entrar profundo dentro do meu ser, se estabelecer no meu coração. E a partir daí, vibrar. Então, eu trouxe essa amocaita aqui. Olha que lindo. E ela tem esse espiral, essa espiral, que eu posso até imaginar, porque foi exatamente, o arquiteto está sempre pensando em formas, em estruturas, e Abraão era assim, ele quis realmente quebrar todas as estruturas. Vamos entender que neste mês também a gente tem aqui Plutão, então a gente tem, de forma coletiva, grandes transformações através do Escorpião. Então, olha isso. Então, é como se eu aqui estivesse fazendo uma mágica. Eu estou trazendo, então, essa antena da sabedoria e ela vai entrar dentro dessa espiral até entrar na parte mais profunda do nosso ser. Eu gosto de trazer os cristais, porque eles são seres vivos, eles têm uma vibração. Quando a gente está usando aqui a força das nossas palavras, eles já, através desse padrão equilibrado, eles já começam a vibrar aquilo que a gente está aqui determinando, falando, repetindo. E a nossa mente, nós estamos ainda no mundo da matéria, através de olhar para a forma,
a gente coloca dentro do nosso ser uma imagem que é mais do que palavras. Então, quando eu trago os cristais aqui, a minha ideia é sempre essa, porque a gente olha para a matéria e a gente busca através da matéria, da força, algo interno. E é esse momento em que aquilo está sendo escrito nas paredes do nosso coração, nas paredes do nosso ser, tá certo? Então, vai a ti, a gente só pode ir para dentro de cada um de nós se a gente tiver sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria, infelizmente a gente já está enfeitiçado, a gente já tem as nossas águas corrompidas, poluídas, e tudo fica realmente muito mais difícil, muito mais complicado. Mas quando a gente tem acesso às chaves que a Cabala traz para nós, vamos lembrar que tudo que a gente estuda da Cabala está aqui no Sefer Yetzirah, este livro, que na realidade é um livro de 2 páginas, e ele foi escrito pelo nosso pai Abraão, pelo patriarca Abraão, Avram Ravino, e aqui toda a criação do universo está contida. Então, hoje, nós vamos abrir aqui, vamos abrir esse livro como se ele fosse o nosso livro da criação, da nossa recriação, porque vamos entender que nós estamos na terceira leitura deste período, deste ciclo, e nós queremos sim nos curar, queremos sim nos autotransformar, queremos sim nos aproximar e convidar cada vez mais a presença de todos os nossos mestres para estarem conosco nesse nosso caminho, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa conexão? Vamos fazer a nossa conexão. Aqui meus pés eles servem para inspirar, mas eu não sei o que acontece, que a gente se encontra e aí eu nunca olho para nada a não ser vocês. Queria um dia, vamos ver como é que é a tecnologia, quem sabe da tecnologia, né? Tá olhando para vocês. Seria lindo olhar nos olhos de vocês. Mas olha, eu quero agradecer vários depoimentos que eu recebi essa semana. Eu não consegui fazer a leitura de todos, mas eu recebi um de uma pessoa que provavelmente vai estar aqui agora, e ela recebeu uma cura física linda. Eu quero dizer que todas as curas que se manifestam na nossa vida, elas só existem através do trabalho do próprio eu. A gente tem mestres que nos dão as mãos para a gente dar os primeiros passos. Mas a partir daí, quem faz tudo acontecer é o próprio eu. Ok? Maravilhosos. Agora, então, vamos acender as velas. Eu quero dizer para vocês que eu também estou disponibilizando lá na plataforma Kirvano a aula deste ano que eu dei para o meu grupo essa semana e a aula do ano passado, um combo. Se você quiser entender mais sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui, você pode entrar lá e assistir essa aula. É uma semana realmente muito poderosa. Não é à toa que a gente está tendo no cosmo tantas mudanças. Este ano é um ano diferente. Novamente, a posição de Plutão vai demorar, talvez, 44 anos para ela ser alterada. Eu falei sobre isso para vocês na semana passada, que nós estamos tendo aqui grandes mudanças e influências com os astros, os planetas entrando em posições ligadas ao elemento fogo e ao elemento ar. A gente tem aqui Áries. Nós vamos ter conjunções que trazem sim esse entusiasmo. Mas o que nós queremos aqui?
Usar do entusiasmo para trazer a união. Tomar muito cuidado com o entusiasmo que está sendo provocado pelo ódio, pela separação, pela destruição. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá, vamos logo entrar aqui no nosso tema. Eu acho até que eu vou colocar aqui os nossos cristais. Logo nós vamos estar chegando. Olha, eu estou vendo a Marisa, só para avisar que daqui a pouco nós vamos estar chegando no final do ano. Quem participa todo ano da atividade de final de ano, logo eu já vou ter data, já vamos se falar, para a gente já preparar um ano iluminado. Vamos lá, vamos começar então acendendo o nosso incenso, para que cada um possa, aqui dentro do altar do seu coração, eu vou dizer para vocês, eu espero o ano inteiro pelo momento dessa atividade. Vamos lá. A única coisa, essa tem que ser presencial, não tem o que fazer. Mas nós estamos juntos, de novo eu falo para vocês, todos os dias eu estou aí no Instagram colocando, é rápido, uma chavezinha para pensar, parece tudo muito óbvio, mas para e pensa. Para e pensa. Então, estamos aqui com incenso, maravilhoso. Vamos acender aqui as velas da Shabbat. Hoje, nós... Ah, meu Deus, tá bom. Veja bem, olha, quase, hein? Eu acendi o incenso, mas vê como o incenso desperta a nossa sabedoria. Terça-feira, de segunda para terça, vai ser o dia do portal da matriarca Rachel, a matriarca da fita vermelha. Eu quero dizer para vocês que lá no canal, aqui no canal do YouTube, temos vídeos falando sobre a matriarca Raquel aqui no meu canal. Aliás, eu tenho um vídeo que viralizou e ele teve mais de, sei, 20 mil e tantas visualizações, um vídeo que eu fiz acho que há 3 anos atrás, e é um vídeo de 10 minutinhos. Então, para entrar em conexão, vale super a pena. Eu vou estar fazendo uma live com o Rabino na terça-feira, às 18 horas. Amanhã eu vou estar colocando, amanhã não, no domingo, entre amanhã e domingo, eu vou estar publicando a chamada dessa live. Vai ser só no Instagram, mas depois ela sobe para o YouTube. Quem não conseguir tá na hora. Pode. Alguém está falando o quê? O cristal está viajando. Ih, não estou nem entendendo. A Enilda está falando alguma coisa. Bom, mas aí nós vamos, então, estar junto com o Rabino na terça-feira, às 18 horas, mas o portal da matriarca Raquel inicia na segunda-feira, a partir do pôr do sol. Façam a conexão com a matriarca. Eu acho que eu vou no domingo liberar um videozinho de rios no Instagram. Eu peço para vocês curtirem e compartilharem, por favor. E eu vou colocar no Stories o link desse vídeo do YouTube para facilitar o acesso de vocês, tá bom? Não deixem esse dia passar, porque é o dia que abre a presença da matriarca para eliminar a energia da inveja, a proteção na nossa vida. E hoje nós vamos, inclusive, fazer uma meditação. Hoje eu quero implementar 2 meditações aqui, porque falar de Akrav, a gente está falando do número 72, e aqui nós vamos fazer hoje a meditação com 72 nomes sagrados. Então, vamos lá, vamos fazer nossa conexão.
Vamos acender, então, as velas. Vela da direita, a vela da esquerda. Ah, olha só quem está aqui. O querido Marcos Tironi, nosso amigo, aquele que está sempre também com o nosso querido Rabino, organizando viagens para a Amazônia maravilhosas, maravilhosas, experiências únicas. Vale a pena quem um dia quiser ir para a Amazônia junto com o Marcos e o Rabino, eu vou dizer para vocês que é uma vivência única. Eu tive a oportunidade de estar com eles 2 vezes, mas outras viagens foram feitas e cada viagem eu sei que cada uma é melhor do que a outra. Então, vamos lá. Essa é a volta à nossa essência. Então, velas acesas, e agora a gente vai fechar os nossos olhos e fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu lechadik nel shel Shabbat. Que a luz da Shabbat esteja ao redor da terra, iluminando todos os lares, iluminando todas as famílias, iluminando todos os seres. Para que através dessa luz do amor incondicional, o amor não só do Criador com a sua criatura, mas o amor da nossa alma para com o nosso ser único, ela com um plano perfeito para cada um de nós, infelizmente sendo escravizada pelos desejos egoístas do nosso ser. Vai a ti, com toda a força dessa Shabbat, toda a força de Avram Ravino, Sarah Imeno, esse casal que abre para nós, implementa dentro do nosso ser a iluminação, a Sefirah Chesed, para que cada um de nós possa entrar dentro de si, possa chegar na essência do seu eu, fazendo todas essas viagens que levam a um único destino. Destino esse que vai trazer toda a plenitude. Podemos agora, nessa nossa meditação, pensar em todos os desafios que Abraão e Sara passaram e eles sempre seguindo e cada vez alcançando mais e mais e mais essa ligação com o mundo espiritual, com a árvore da vida, colocando essas raízes divinas através dos seus ensinamentos. Abraão era um grande mestre, Sara também. Eles colocando as sementes dessa árvore da vida, com seus exemplos, seus ensinamentos, a mudança do nome, que anula decretos, todas essas possibilidades que fazem com que cada caminho seja iluminado com plenitude, alegria, saúde. Não quer dizer que não vamos encontrar dificuldades, mas quando a gente está fortalecido com essa luz que pode estar brilhando dentro de nós, com certeza nós conseguimos superar e ser vitoriosos, assim como eles. Vamos inspirar e expirar, uma nova consciência está sendo criada,
a partir dessa semana, uma nova consciência está sendo materializada, esse potencial de encontrar a si mesmo. Vamos inspirar e expirar. E aqui agora, vamos, em primeiro lugar, fazer aqui um mantra de cura, inspirando e expirando. Vamos falar 3 vezes. Meolahamuhu Sheme Haha Meolahamuhu Sheme Haha Meolahamuhu Sheme Haha. Inspirando e expirando. Quem quiser agora pode abrir os olhos, ou então pode permanecer com os seus olhos fechados e vai escutar eu pronunciar os nossos 72 nomes sagrados, se conectar somente com os caminhos divinos, para que nada distraia a nossa determinação, para que a gente possa, sim, ser verdadeiros com o próprio ser, não deixar a hipocrisia tomar conta de nada que esteja na nossa frente, inspirando e expirando, e nós vamos meditar agora nesse momento tão importante, nos 72 nomes, é momento de muita concentração, vamos entrar nessa concentração, deixar com que qualquer ruído externo seja feito em outro momento, inspirando e expirando. E agora vamos começar. Vav, Rei, Vav. Yud, Lamet, Yud. Samech, Yud, Tet. Ein, Lamet, Mem. Mem, Rei, Shin. Lamet, Lamet, Rei. Aleph, Kaf, Aleph. Kaf, Rei, Taf. Rei, Zain, Yud. Aleph, Lamet, Dalet. Lamet, Aleph, Vav. Rei, Rei, Ein. Yud, Zain, Lamet. Mem, Bet, Rei. Rei, Resh, Yud. Rei, Kuf, Mem. Lamet, Aleph, Vav. Kaf, Lamet, Yud. Lamet, Vav, Vav. Pei, Rei, Lamet. Nun, Lamet, Kaf. Yud, Yud, Yud. Mem, Lamet, Rei. Het, Rei, Vav. Nun, Taf, Rei. Rei, Aleph, Aleph. Yud, Resh, Taf. Shin, Aleph, Rei. Resh, Yud, Yud. Aleph, Vav, Mem. Lamet, Kaf, Bet. Vav, Shin, Resh. Yud, Het, Vav. Lamet, Rei, Het. Kaf, Vav, Kuf. Mem, Nun, Dalet. Aleph, Nun, Yud. Het, Ein, Mem. Resh, Rei, Ein. Yud, Yud, Zain. Rei, Rei, Rei. Mem, Yud, Kaf. Vav, Vav, Lamet. Yud, Lamet, Rei. Samech, Aleph, Lamet. Ein, Resh, Yud. Ein, Shin, Lamet. Mem, Yud, Rei. Vav, Rei, Vav. Dalet, Nun, Yud. Rei, Het, Shin. Ein, Mem, Mem. Nun, Nun, Aleph. Nun, Yud, Taf. Mem, Bet, Rei. Pei, Vav, Yud. Nun, Mem, Mem. Yud, Yud, Lamet. Rei, Resh, Het. Mem, Tzadik, Resh. Vav, Mem, Bet. Yud, Rei, Rei. Ein, Nun, Vav. Mem, Het, Yud. Dalet, Mem, Bet. Mem, Nun, Kuf. Aleph, Yud, Ein. Het, Bet, Vav. Resh, Aleph, Rei. Yud, Bet, Mem. Rei, Yud, Yud. Mem, Vav, Mem. Vamos inspirar profundamente, entendendo que nesse momento mágico, todos os caminhos da sabedoria estão sendo inscritos dentro do nosso coração e dentro do nosso ser. Estamos energizando o nosso DNA espiritual, que
alimenta o nosso DNA físico, afastando doenças, afastando todo tipo de contaminação genética. E agora nós vamos fazer a meditação numa sequência, que é a sequência Aleph, Vav, Lamed, Aleph, perdão, Aleph, Lamed, Dalet, aqui, perfeito. Aleph, Lamed, Dalet. Vamos de novo, então, fechar os nossos olhos e imaginar que a luz do centro do universo, ela chega até nós e ela é abraçada e potencializada pela luz da Shabbat. E ela vai transpassar a sequência Aleph, Lamed, Dalet. Essa sequência que afasta a inveja, o mal-olhado, tanto do outro com relação ao nosso ser, mas também do nosso ser com relação ao outro. Vamos lembrar na matriarca Rachel, que é aquela que abre para nós esse portal de proteção contra o olho gordo e a inveja. E você pode permanecer com os olhos fechados e imaginar que esse som está percorrendo cada célula do seu corpo. Ele vai entrar pelo topo da sua cabeça e vai escaneando o seu corpo. Aleph, Lamed, Dalet. 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 Aleph, Aleph, Aleph. E a sequência rapidamente passou pelo seu corpo, está inscrita no seu corpo, inspirando e expirando. E agora vamos fazer o Ana Bikoar e o Hitikun Hanefesh. Aqui para vocês seguirem. E a gente vai seguir. Sefirah Chesed. Ana Bikoar Gidula Kiminecha Tatir Tserura. Aleph Bet Gimel Yutav Tzadik Ahavat Himan. Amor incondicional. Gevura Kabel Hinat Amecha Tzakavenu Taharenu Norá. Kuf Reshain Sintet Nun Kra Satan. Anulando a força dessas energias que nos enfeitiçam, esse veneno que nos contamina. Tiferet, Nahag Bordor Sheyehutecha Kevavat Shomren. E aqui, vamos colocar a mão direita no topo da nossa cabeça. Quem quiser, as letras Dalet Nun vão ser transpassadas e a partir delas, a luz de cura de todo o potencial positivo das letras Dalet Nun. Quem quiser abrir os olhos para olhar Dalet Nun. Dalet Nun. Dalet Nun. Sefirah Keter, Dalet Nun, topo do crânio. Sefirah Chokhmah, Dalet Nun, o lado direito do crânio. Binah, compreensão, lado esquerdo do crânio, Dalet Nun. Os olhos, Dalet Nun, Dalet Nun. Ouvidos, Dalet Nun, Dalet Nun. Narinas, Dalet Nun, Dalet Nun. Boca, Dalet Nun, Dalet Nun. Braço direito, Sefirah Chesed, Dalet Nun, Dalet Nun, energizando, potencializando essa árvore da vida, iluminando, que faz parte de nós. Sefirah Gevurah, o braço esquerdo, Dalet Nun, julgamento, disciplina, Dalet Nun, Dalet Nun, descendo pela garganta, Dalet Nun. Sefirah Tiferet, a nossa coluna, lado interno do nosso ser, Dalet Nun, nosso coração, Dalet Nun.
estômago, Dalet Nun, pulmão, Dalet Nun, os nossos fígado, pâncreas, vesícula, todos os nossos órgãos internos, intestinos, Dalet Nun, Dalet Nun, Dalet Nun, rins, Dalet Nun, Dalet Nun, próstata, útero, Dalet Nun, Dalet Nun. Descemos pela perna direita, Sefirá, Netzach, Dalet Nun. Perna esquerda, Sefirá Hod, glória, Dalet Nun, Dalet Nun. Os nossos órgãos sexuais. Aqui visualizamos o Magen Davi, o escudo do rei Davi, trazendo toda a força do sustento e sustentabilidade, Yosef Hatzadik, Dalet Nun, Dalet Nun, Dalet Nun. Os nossos pés, Malhut, Dalet Nun, Dalet Nun. Netzach. Barhen, Taharen, Rahamen, Tzidkatecha, Tamid Gomlen, Betet, Ret, Sadik, Tavgim. Obtendo a vitória através da perseverança. Hod, Hassim, Kadosh, Berov, Tuvcha, Nahel, Adatecha, Het, Betet, Nun, Ein. Escutando a voz da nossa alma, a nossa intuição, abrindo o terceiro olho para escutar essa voz que vem daquele ser divino, nossa alma, que está em comunhão com o Criador. Yesod, Yahid Gehelium Hapenei Zochrei, Kedushatecha Yud Gimel Lamed Pei Zain Kuf. Aqui, obtendo a vitória, anulando a guerra do Armagedon, a guerra entre o bem e o mal, fazendo com que ela nem aconteça, através de toda a luz que vai sendo revelada, Malchut, Shabbateinu kabelu shmat, Zakatenu yodea talumot, Shinkuvav tzadik yutav. Obtendo, então, aqui, no mundo físico, manifestada toda a iluminação, fazendo com que o mundo físico seja esse lugar divino onde a luz pode sim habitar, transformando a nossa fisicidade neste templo sagrado. A última frase em silêncio. Amém, amém, amém. Bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nós vamos selar aqui o nosso encontro com uma oração que eu já fiz aqui algumas vezes, já que Abraão volta, essa é uma das prediletas que eu tenho, que eu ganhei, aliás, essa oração, este livrinho da minha amada Jane Monachese, e nós vamos usar, então, essas palavras, para mim, elas chegam em forma de amor e que elas possam ser expressadas através da minha boca, nessa Shabbat, Lech Lechá, vindo do nosso ser mais divino, daquela parte mais elevada, daquele lugar aonde Abraão e Sara, como alegorias de uma viagem da nossa alma, muitos lugares, muitas dimensões, muitas gerações. Vamos lembrar que os nossos antepassados estão caminhando aqui conosco. Então, vamos fazer esse grande abraço e vamos receber também deles esse grande abraço tão amoroso, eles que simbolizam Sefirah Hesed, o compartilhar, o amor incondicional, a colaboração, esse sentir verdadeiro, dizendo não à hipocrisia. Eu sou o princípio e o fim de tudo, da alegria e da beleza, da perfeição e do encanto, da força e da doçura. Do braço direito de Deus, eu sou a vontade de Deus, a firmeza de um cosmo que não pode mudar em resposta ao clamor do tirano, mas que projeta os seus raios de luz,
Luz misteriosa ao encontro do olho do navegante, antigo, corajoso, que procura o meio de moldar. Contai-o, eu sou a vontade de Deus. E assim, essa vontade está bem dentro da sua presença, onde estáis vós. E quando a virdes, a sua luz será uma estrela para abrir de par em par a câmara onde vive o verdadeiro vós. Com gratidão e amor, eu sou o mestre Eumólia em vós. Nosso querido Abrão patriarca, nossa querida matriarca Sara, que a gente possa realmente receber a sua presença cada vez mais fortalecida dentro do nosso ser, e que assim seja. Amém. Shabbat Shalom para todos vocês. A gente vai seguir juntos, cada vez mais próximos, cada vez mais fortalecidos. Shabbat Shalom.